E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá! Ele parecia um homem comum, pai de família, trabalhador, tranquilo. Mas um dia, confessou ser o assassino mais temido de Boston. Era verdade? Ou só mais uma mentira? Albert Henry DeSalvo nasceu em 3 de setembro de 1931, em Chelsea, Massachusetts. Filho de Frank e Charlotte DeSalvo, ele e seus 5 irmãos cresceram em um lar completamente disfuncional, já que o pai, Frank, era um alcoólatra e extremamente violento, principalmente com a mãe, Charlotte. Batia nela na frente dos filhos, chegava a vender itens da casa para poder comprar bebidas. Existe um relato de que Frank chegou a vender a própria esposa por uma noite para um cara, apenas por uma bebida. Cresceu nesse ambiente e acabou se tornando retraído, confuso e completamente traumatizado. Com apenas 12 anos, Albert começou a mostrar sinais de distúrbio. Começou a furtar, invadir casas e acabou sendo internado em reformatórios juvenis. Era o começo de um padrão de comportamento que só pioraria com o tempo. Apesar de tudo, ele tentou seguir o caminho certo. Entrou para o exército dos Estados Unidos, servindo como soldado e depois como membro da polícia militar, durante a Guerra da Coreia. Lá, ele demonstrou disciplina, inteligência e aprendeu métodos táticos que depois aplicaria em seus crimes. Quando ele voltou do serviço militar, ele se casou com Irmgard Beck, uma alemã com quem teve 2 filhos. Mas o casamento, como tudo na vida de Albert, era um completo desastre, totalmente instável. Ele exigia ter relações diárias com a esposa e não respeitava seus limites. Ele era extremamente compulsivo e controlador. Mesmo assim, para os vizinhos, ele era um homem comum, pai de família, trabalhador, com um passado militar. Mas foi nessa fase que ele começou uma onda de invasões e abusos sexuais, conhecida pela polícia como os crimes do Homem Verde. O apelido veio porque ele usava roupas de operário ou um uniforme verde durante os ataques. O modo de agir era quase teatral. Albert batia nas portas das mulheres dizendo que era representante de uma agência de modelos ou até mesmo um fotógrafo, oferecendo oportunidades de trabalho. Quando ele ganhava a confiança delas, ele era convidado a entrar e ele trancava a porta e cometia o ataque. Não era apenas violência física, era a manipulação psicológica. Ele dizia que não machucaria se elas a cooperassem e muitas vezes limpava a cena do crime. Chegou a estuprar mais de 300 mulheres, um padrão assustador, mas ainda assim sem homicídio, pelo menos até então. Entre 1962 e 1964, 13 mulheres foram brutalmente assassinadas na região de Boston, todas em seus próprios apartamentos. A maioria foi estrangulada com objetos da própria casa, como meias, lenços, cintos de roupa. Algumas tinham sinais de violência sexual clara, outras pareciam mortas em rituais friamente organizados. As idades variavam entre 19 a 85 anos, mas o modo de agir tinha algo em comum, sem sinais de arrombamento. O assassino provavelmente ganhava a confiança da vítima antes de atacá-la. A cidade entrou em pânico. As mulheres passaram a trancar as janelas, trocar as fechaduras, dormir com armas debaixo do travesseiro. A polícia, já pressionada, criou uma verdadeira força-tarefa para tentar concluir o caso. Em 1964, Albert foi preso, mas não pelos assassinatos. Ele havia sido identificado e denunciado por algumas vítimas dos abusos sexuais do Homem Verde. Já dentro da prisão, dividindo cela com outro criminoso chamado George Nassar, Albert surpreendeu a todos. Ele confessou espontaneamente ser o estrangulador de Boston. Seu advogado, Lee Bailey, o mesmo que anos depois defenderia O.J. Simpson, levou essa confissão adiante. Albert deu detalhes minuciosos dos crimes, informações que não haviam sido divulgadas pela imprensa, posições dos corpos, objetos usados, até falas das vítimas. Parecia realmente incontestável. Mas havia um problema. Não existiam provas físicas, nem digitais, nem testemunhas, nem roupas, nem DNA. Nada que comprovasse a presença dele nos assassinatos. O DNA naquela época ainda não era uma ferramenta de investigação, somente a palavra de Albert. Apesar da confissão, Albert nunca foi julgado pelos assassinatos. Em vez disso, foi condenado por 10 acusações de estupro e sentenciado à prisão perpétua. Essa decisão deixou muita gente desconfiada. Alguns psicólogos alegam que ele não tinha o perfil de um assassino em série. Outros dizem que ele era um narcisista compulsivo capaz de inventar tudo aquilo
para ganhar notoriedade ou até mesmo proteger alguém. Teorias começaram a surgir. Será que George Nassar, o colega de cela, era o verdadeiro assassino? Será que existiam 2 ou mais estranguladores? Ou será que Albert estava dizendo a verdade desde o começo? No dia 25 de novembro de 1973, Albert DeSalvo foi encontrado morto na cela da prisão em Walpole, esfaqueado várias vezes por outro preso. Até hoje, ninguém foi formalmente acusado pelo assassinato. O caso ficou sem solução. O mais intrigante é que à véspera ele havia ligado para seu advogado dizendo que tinham provas que ele não era o verdadeiro estrangulador de Boston e que queria contar tudo, mas acabou morrendo sem poder falar a verdade. Durante muitos anos, o caso do estrangulador de Boston ficou em aberto. Só em 2013, 50 anos depois, os avanços da ciência permitiram um grande avanço. A polícia usou uma amostra de DNA de um sobrinho de Albert para testar o sêmen encontrado no corpo de Mary Sullivan, a última vítima do estrangulador de Boston. O resultado foi quase certo. Eles então exumaram o corpo de Albert DeSalvo, testaram diretamente e confirmaram. Era ele. Foi a única vítima diretamente ligada a ele por provas científicas. Isso não prova que ele matou todas as outras 12 mulheres, mas confirma que ele esteve na cena de pelo menos um dos assassinatos. A história de Albert DeSalvo ainda divide opiniões. Para alguns, ele foi de fato um estrangulador de Boston. Para outros, foi um abusador sexual manipulador, mas não um assassino em série. O caso levantou questões importantes sobre a investigação criminal, perfil psicológico, cobertura midiática e as falhas da justiça. Acima de tudo, revelou algo assustador. Às vezes, o monstro não se esconde nas sombras. Ele veste um uniforme, sorri, bate na porta e parece inofensivo. Albert DeSalvo morreu em 1973, mas seu nome continua vivo como um dos mais controversos da história criminal americana. Hoje tivemos a história sobre o caso estrangulador de Boston. Deixe nos comentários o que acharam do caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!